Meu nome é Michelle King. Vocês assistem à transmissão anual da Semana de Educação na Universidade Brigham Young. Nossa próxima apresentação será feita por Richard Knightson Roosevelt, do Departamento de História e Doutrina da Igreja. Ele colocará em discussão e esclarecimento que se encontra disponível para os santos dos últimos dias por meio das Escrituras. Seu discurso é Haja Luz. Olá, sou Richard Knightson Roosevelt, professor da Universidade de Brigham Young. Nosso tema será Haja Luz. As Escrituras são a palavra de Deus. Há 2000 anos, o apóstolo Pedro disse, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro nos proporciona o contexto para discutirmos e contrabalançarmos duas posições opostas que são defendidas hoje em relação à Bíblia. Algumas pessoas quase chegam a adorar a Bíblia. Nós, santos dos últimos dias, não adoramos um texto, não importa quão antigo ele seja ou quem o tenha escrito. Adoramos o Deus vivo e seu Filho Jesus Cristo. No outro extremo, há outros que talvez suponham que as Escrituras sejam as palavras de homens que já morreram impressas em papel, ou seja, uma mera curiosidade histórica. Declaramos, porém, que as Escrituras são sempre atuais e relevantes. Pedro disse que as Escrituras foram dadas pelo Espírito. Portanto, o Espírito de revelação pode dar vida a esses textos sagrados registrados no passado para que elas possam transmitir-nos sua mensagem hoje. Além disso, o mesmo Espírito conduz-nos para além do texto propriamente dito, até o Deus vivo que falou aos profetas em primeiro lugar. Isso permite que tenhamos a visão correta das Escrituras. Elas são um meio que visam um propósito. Vivemos numa época extraordinária. Quase todos podem ter acesso às Escrituras. A maioria pode comprar um exemplar delas por um preço razoavelmente acessível. Muitas famílias têm mais de um exemplar das Escrituras no lar. O presidente Spencer W. Kimball disse, muitas vezes não parecemos dar o devido valor às Escrituras, por não percebemos como elas são preciosas e quão abençoados somos por possuí-las. Parece que estamos numa situação tão confortável em relação às nossas experiências neste tempo e tão acostumados a ouvir o Evangelho sem ser pregado entre nós, que nos é difícil imaginar que as coisas nem sempre foram assim. No mesmo espírito do comentário do presidente Kimball, analisaremos os surgimentos das Escrituras, uma história de coragem, fé, dedicação e sacrifício, para que tenhamos a oportunidade de reconhecer aqueles que foram instrumentos nas mãos de Deus para preservar, traduzir e publicá-las. Como santos dos últimos dias, aceitamos as 4 obras padrão como nossas Escrituras: a Bíblia, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Cada um deles tem uma história especial e maravilhosa, que nos proporciona uma abundância de luz e verdade. Por esse motivo, nosso discurso se intitula Haja Luz. As Escrituras são a palavra de Deus. Ao analisarmos a história do surgimento das Escrituras, concentraremos nossa atenção na Bíblia, porque ela foi a primeira Escritura a surgir, tendo, portanto, a história mais longa. Tal como judeus, católicos e protestantes devotos, acreditamos na Bíblia. Nossas regras de fé incluem essa declaração. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Proclamamos categoricamente que a Bíblia fez parte para divulgar a palavra de Deus e para elevar a espiritualidade da humanidade do que qualquer outro livro. Fez mais para divulgar a palavra de Deus e para elevar a espiritualidade da humanidade do que qualquer outro livro já publicado. Mesmo com a frase condicional, desde que esteja traduzido corretamente, proclamamos bem alto e claro que somos um povo que acredita na Bíblia. Além de sermos um povo que acredita na Bíblia, somos gratos aos judeus, católicos e protestantes que preservaram e continuam a preservar a chama da fé, com o seu trabalho de transmitir esses livros sagrados que hoje fazem parte de nossa biblioteca sagrada. 3 apóstolos modernos fizeram declarações a esse respeito. O elder Bruce R. McConkie
disse neste campus há vários anos, não há palavras para descrever o poder de um único livro. Durante todo esse longo período, a Bíblia fez mais do que qualquer outro livro para tocar a alma dos homens, mesmo vivas, manter vivas a luz e a verdade que se encontraram na terra e preparar os homens para o dia em que uma nova revelação viria. O presidente George Q. Cannon observou: como nossa tarefa é criar a fé na palavra de Deus na mente dos jovens alunos, dificilmente acharíamos que esse objetivo seria melhor alcançado salientando em nosso ensino os erros cometidos pelos tradutores. Até as crianças têm suas dúvidas, mas não é nosso dever incentivar essas dúvidas. As dúvidas jamais convertem as pessoas, a negação raramente convence. A cláusula encontrada nas regras de fé a respeito dos erros da tradução da Bíblia não foi ali colocada para incentivar-nos a gastar nosso tempo procurando e estudando esses erros, mas para enfatizar a ideia de que é a verdade e somente a verdade que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aceita, independentemente de onde ela for encontrada. O presidente Boyd K. Packer conclui dizendo: mas sempre, como tivemos desde o princípio, o Espírito de Deus incentivou inspirou as almas dignas. Temos uma dúvida imensa aos protestantes, uma dívida imensa aos protestantes e reformadores que preservaram as Escrituras e as traduziram. Muitos deles são mártires. Existem muitos estudiosos sul da Bíblia que estão abrindo as janelas da compreensão dos povos, lugares e eventos daquele maravilhoso livro por meio do entendimento cultural, histórico e linguístico que adquiriram por meio do sacrifício pessoal e dedicada pesquisa de conhecimento acadêmico firmemente baseado na restauração. Por fim, e mais importante, temos profetas e apóstolos vivos entre nós que foram chamados por Deus para ensinar a doutrina da igreja encontrada nas Escrituras. À medida que eles nos ensinam a doutrina de Cristo, oferecem comentários proféticos sobre a Bíblia, uma bênção para aqueles que estão dispostos a aceitá-los como servos designados por Deus. No final das contas, temos muito pelo que ser gratos em relação a esse maravilhoso livro, a Santa Bíblia. Uma vez que nossos amigos usam o termo Bíblia de várias maneiras com diferentes significados, começaremos esclarecendo o que queremos dizer com o termo Bíblia. O LDS Bible Dictionary, Dicionário Bíblico Sud, publicado pela primeira vez em inglês em 79, fornece a seguinte definição: para nós, o termo Bíblia significa a coleção de escritos contendo os registros da revelação divina. A palavra propriamente dita é de origem grega, sendo derivada da Bíblia, os livros. Quando nos referimos à Bíblia, portanto, não estamos falando de um único livro, mas sim de uma biblioteca divina. A Bíblia, atualmente usada pela maioria das igrejas não católicas, contém 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Desde os primeiros dias da restauração, os membros da Igreja de Jesus Cristo aceitam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Trata-se de um tesouro especial preservado pela mão de Deus e de grande valor. Lemos no livro de Mormon: e aconteceu que ao Nefe vi que eles, os primeiros colonizadores dos Estados Unidos, prosperaram na terra, o novo mundo. E vi um livro, a Bíblia de Genebra, uma versão popular inglesa que os peregrinos trouxeram consigo para a América no Mayflower em 1620, que era levado entre eles. E perguntou-me o meu anjo: sabes o significado do livro? E eu respondi: não sei. E ele disse: eis que provém da boca de um judeu. E eu, Nefe, vi o livro. Só que em menor número. Não obstante, contém os convênios do Senhor com a casa de Israel. Sendo, portanto, valor. Embora não acreditemos que ela contenha todas as palavras de Deus, até mesmo aqueles que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus têm ideias diferentes a respeito do seu conteúdo. Em outras palavras, suas Bíblias diferem entre si. Nossos amigos católicos aceitam o Velho Testamento e o Novo Testamento e os livros chamados de apócrifos.
Nossos amigos protestantes rejeitam os apócrifos e aceitam somente o Velho e o Novo Testamento. Nossos amigos judeus rejeitam os apócrifos e o Novo Testamento e aceitam somente o Velho Testamento. Cada um deles, portanto, acredita que os outros acrescentaram coisas às palavras de Deus, um pecado imperdoável para alguns, ou que os outros não estão dispostos a permitir que Deus fale qualquer coisa além do que eles já possuíam. No final das contas, porém, eles se assemelham mais do que diferem entre si. Todos eles fecharam o seu cânone de escrituras. Como santos dos últimos dias, porém, temos uma visão diferente, conforme é explicado em outra regra de fé. Cremos em tudo que Deus revelou e em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativadas ao reino de Deus. Reconhecemos essa diferença, não obstante nos maravilhamos e regozijamos com a bondade de Deus em preservar os escritos dos antigos profetas. Juntamente com nossos amigos católicos e protestantes, testificamos que Jesus Cristo é o coração e a alma desse antigo livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Velho Testamento preparou o povo para a sua vinda, e o Novo Testamento registrou a sua vinda. As Escrituras, geralmente denominadas pelos cristãos de o Velho Testamento, chegaram até nós em hebraico antigo, com umas poucas seções preservadas em aramaico, uma língua bem próxima do hebraico. Na época em que Jesus começou seu ministério, os escritos sagrados dos judeus estavam divididos em três partes, que consistiam na lei, chamada de Torá, nos profetas e nos escritos. Evidentemente, o judaísmo do século I não era uma religião monolítica, como comprovaram os antigos manuscritos encontrados nas proximidades do Mar Morto. Em Lucas 29, lemos: E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Para ajudar-nos a compreender melhor a relação existente entre essas partes, gostaria de apresentar uma analogia. Mas um pequeno alerta: não podemos levar as analogias ao extremo, porque elas são apenas uma comparação, e não paralelos exatos. Portanto, com alguma cautela, imagine o seguinte: a lei, Torá em hebraico, é composta dos cinco livros de Moisés, conhecidos hoje em dia como o Pentateuco, uma palavra grega que significa um livro dividido em 5 partes. Nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia. Para muitos judeus do primeiro século, essa seção era análoga a nossa obra padrão. A Torá era a base da vida religiosa da antiga Israel. A seção seguinte, os profetas, era, de certa forma, semelhante a nossos relatórios das conferências gerais. Geralmente, os líderes da igreja fazem citações das obras padrão e referem-se a elas nas conferências, desafiando-nos a retornarmos ao Senhor, provendo interpretações e aplicações práticas das histórias e ensinamentos encontrados nas Escrituras. Portanto, os livros proféticos da Bíblia, como Isaías, Jeremias, chamam Israel de volta à Torá, a lei de Deus, conforme foi revelada a Moisés no Monte Sinai. A seção dos escritos, o livro Salmos se destaca entre eles. Essa seção seria semelhante ao nosso inário nessa analogia. Não devemos usá-lo da mesma maneira como usamos as obras padrão ou os relatórios das conferências. Nem todos os judeus que viviam na época de Jesus aceitavam essa natureza tríplice das Escrituras. Os saduceus, por exemplo, aceitavam somente o Torá. O primeiro manuscrito do Mar Morto foi encontrado por pastores beduínos nas cavernas que ficam perto de Qumran, a noroeste do Mar Morto, em 1947. E cobre o período de 500 anos do Velho Testamento. Nas cavernas ao redor das antigas ruínas de Qumran foram descobertos exemplares de todos os textos bíblicos, com exceção do livro de Esther. Além disso, descobriram muitos outros textos.
Outro aspecto importante dessa descoberta refere-se aos inestimáveis textos bíblicos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. Especificamente, os achados revelam exemplares de livros bíblicos que eram mais de 1000 anos mais antigos que os exemplares anteriormente conhecidos desses mesmos livros. E incluem grafia, correções de texto, inserções marginais e pontas de rodapé. Em todos os casos, nosso texto bíblico descoberto em Qumran é mais antigo do que qualquer outro testemunho do mesmo texto bíblico conhecido anteriormente. Foi isso que aconteceu com o livro de Isaías. Entre os textos descobertos entre Qumran está o assim chamado Grande Manuscrito de Isaías. Trata-se de um texto magnificamente preservado, um tesouro inestimável, que provavelmente ainda esteja sendo usado por aqueles judeus na época do próprio ministério de Jesus. Em outras palavras, chegamos à Bíblia de Jesus, uma descoberta incrível e notável. Alguns tempos antes de aquelas pessoas começarem a compilar sua biblioteca sagrada, outro grupo de judeus estava preservando, copiando e traduzindo as escrituras para o grego. Os judeus que falavam grego queriam ler as escrituras em sua própria língua. Por isso traduziam as escrituras hebraicas para o grego. O Bible Dictionary declara: a tradução grega do Velho Testamento foi feita em primeira instância para o uso dos judeus de língua grega que moravam na Alexandria, no reinado de Ptolomeu Filadelfo, embora partes dela não tivessem sido terminadas até a metade do século II a.C. A maioria das citações do Velho Testamento, no Novo Testamento, são tiradas dessa versão. Ela era a Bíblia de uso comum no início da era cristã e incluía os livros que chamamos de apócrifos. Essa tradução, conforme mencionado, era o Velho Testamento. Conforme mencionado, quando os escritores do Novo Testamento citavam trechos do Velho Testamento, eles usavam a Septuaginta. Nosso atual Velho Testamento é uma tradução dos manuscritos hebraicos, sendo por isso que quando lemos uma profecia no Velho Testamento, no Novo Testamento, as palavras diferem um pouco das que encontramos ao ler a mesma profecia em nosso Velho Testamento atual. Isso se aplica particularmente aos escritos de Paulo. À medida que a Septuaginta foi se tornando a escritura da igreja durante o primeiro século, os autores do Novo Testamento naturalmente decidiram escrever na mesma língua, a língua dominante na igreja primitiva. É importante notar, porém, que nenhum manuscrito original do Velho Testamento ou do Novo Testamento sobreviveram desde a antiguidade. Temos apenas cópias desses escritos sagrados. O mais antigo texto remanescente do Novo Testamento é um fragmento de João 18, 31 a 33 e 18, 37 a 38 de uma página de um livreto de papiro no Evangelho de João, que datava de aproximadamente 125 anos depois de Cristo. Isso é bem próximo da época em que João escreveu, mas ainda assim trata-se de um fragmento. O profeta Joseph Smith oferece uma visão da transmissão das Escrituras, desde os autores originais até a própria época do século XIX. Creio na Bíblia tal como se encontrava ao sair da pena de seus escritores originais. Os tradutores ignorantes, os copistas descuidados e os sacerdotes intrigantes e corruptos cometeram muitos erros. Além disso, ele acrescentou, de várias revelações que foram recebidas, ficou evidente que muitos pontos importantes relativos à salvação do homem haviam sido retirados da Bíblia ou perdidos antes de sua compilação. Em outras palavras, poderíamos ter a epístola original de Paulo, mas não seria o texto completo, porque ele não a registrou na íntegra. Em outras palavras, cremos assim, como muitos católicos ou protestantes, que as Escrituras não foram transmitidas até o mundo moderno na íntegra e em sua pureza original. Não obstante, foram feitos progressos na reconstrução desses textos antigos à medida que foram feitas novas descobertas, como os manuscritos do Mar Morto. Além disso, o árduo trabalho dos estudiosos da Bíblia resultaram em grandes avanços, particularmente em relação ao Novo Testamento grego. Em outras palavras, poderíamos dizer mais precisamente, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que nos tenham sido transmitida corretamente.
Melhor ilustração desse ponto encontra-se em 1 João 5, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Essa passagem é usada por nossos amigos protestantes e católicos para apoiar sua crença na Trindade, um conceito teológico rejeitado pelos santos dos últimos dias. Se a questão fosse simplesmente de tradução e não de transmissão, poderíamos encontrar um componente estudioso sude da língua grega para dar-nos uma tradução melhor, resolvendo assim a questão. Contudo, o fato é que a tradução para o inglês e também para outras línguas como o espanhol, o francês e o português é muito precisa. O problema aqui não é a tradução, mas sim de transmissão. E por mais que estudássemos o grego, isso não resolveria o problema. A versão moderna traz essa nota. No final do versículo 7, algumas versões inglesas antigas acrescentam as palavras encontradas na nota de rodapé da versão NIV. Ou seja, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Mas esse acréscimo não se encontra em nenhum manuscrito. Manuscrito grego ou tradução do Novo Testamento anterior ao século XVI. Os tradutores não sabiam que os manuscritos anteriores não continham aquelas palavras. Sabemos disso somente por causa do trabalho diligente de alguns estudiosos e pelo fato de que o Senhor ter trazido à luz mais manuscritos antigos para que o estudemos. Na época em que a igreja primitiva proclamava as boas novas a respeito de Jesus Cristo, no final do primeiro século, os judeus estavam trabalhando no encerramento de seu livro sagrado, as Escrituras Hebraicas. Esse foi um processo complexo que acabou rejeitando a Septuaginta. No final, eles aceitaram o texto masorético, uma versão hebraica do Velho Testamento. O Bible Dictionary fornece essa breve e útil definição, texto masorético. O texto hebraico tradicional do Velho Testamento foi resultado da padronização e estabilização iniciada no concílio que ocorreu em aproximadamente 90 anos depois de Cristo. O Velho Testamento, da versão do rei Tiago, utiliza o texto masorético. Praticamente todas as versões protestantes da Bíblia, incluindo espanhol, francês e português, por exemplo, baseiam sua tradução do Velho Testamento no texto masorético. Foi usado de bom senso e muitos livros espúrios foram rejeitados, sendo preservado o nosso atual Novo Testamento. Muito frequentemente somos pessimistas e nos preocupamos com esses antigos concílios. Precisamos ser otimistas. E eles eliminaram muitas coisas ruins e preservaram muitas coisas boas. O nosso Novo Testamento. Foi a igreja cristã que criou os títulos das 2 maiores seções da Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nesse caso, testamento significa convênio ou aliança. O Velho Testamento representa o convênio antigo ou anterior dado a Israel pelo Senhor no Monte Sinai. O Novo Testamento representa um novo convênio instituído por Jesus Cristo na última ceia. Isso foi previsto por Jeremias quando o Senhor disse: portanto, o Velho Testamento é o velho convênio e o Novo Testamento é o novo convênio. Enquanto os cristãos fechavam seu cânone, outro processo de tradução teve início, a tradução da Bíblia cristã do grego para o latim. Esse trabalho provavelmente começou na África Romana e acabou espalhando-se por todas as regiões de língua latina do Império. Nós não há como expressar a importância da influência exercida pelas versões latinas da Bíblia no cristianismo ocidental, suas doutrinas, suas práticas e seu vocabulário teológico. Muitas palavras utilizadas atualmente pelos cristãos, inclusive Santo Espírito, Calvário, o lugar em que Jesus foi crucificado, templo e testamento, como utilizado em Velho e Novo Testamentos, baseiam-se
e foram preservados na Bíblia Latina. Muitos outros latinismos foram preservados nas traduções modernas, inclusive na versão inglesa do rei Tiago. No final do século IV, Jerônimo traduziu os livros do Velho Testamento do hebraico para o latim. Ele colocou os diversos textos na ordem em que geralmente aparecem hoje, traduzindo-os da língua para a língua comum das pessoas de seu mundo. O trabalho de Jerônimo não foi adotado imediatamente, mas por fim, sua tradução do Velho Testamento sobrepujou a autoridade da Septuaginta e foi usada por mais de 1000 anos, até bem depois de o latim se tornar obsoleto como língua falada. A Vulgata levou a Bíblia do mundo antigo para a renascença do século XVI. Enquanto trabalhava nessa importante versão da Bíblia, Jerônimo sentiu-se cada vez mais atraído pelo texto em hebraico do Velho Testamento, em vez da Septuaginta grega, que até então era o Velho Testamento preferido pela Igreja cristã. Sua preferência pelo texto hebraico teve uma grande repercussão no cristianismo. Ao examinar a versão hebraica e a versão grega, ele percebeu que a versão grega continha trechos adicionais que não se encontravam no texto hebraico. O texto hebraico não incluía os livros hoje chamados de apócrifos, um número específico de livros antigos escritos durante o período entre os testamentos e, portanto, valiosos para a formação de um elo de ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Mais tarde, as edições latinas restaurariam esses textos apócrifos. Mas o processo de questionamento de seu valor criou uma tradição que finalmente foi cumprida nas versões protestantes da Igreja, da Bíblia, que acabaram eliminando-os de suas edições impressas na Bíblia. Dessa maneira, não contém mais os livros apócrifos. Foi dada uma revelação a Joseph Smith a respeito dos livros apócrifos, porque sua versão do rei Tiago, da Bíblia, era dividida em 3 partes distintas: o Velho Testamento, o Novo Testamento e os apócrifos entre eles. O Senhor respondeu: em verdade, assim diz o Senhor, com referência aos apócrifos, há muitas coisas neles que são verdadeiras e então, na maior parte, traduzidas corretamente. E estão, na maior parte, traduzidas corretamente. Há muitas coisas neles que não são verdadeiras, que são acréscimos feitos pelas mãos de homens. Em verdade vos digo que não é necessário que se traduzam os apócrifos. Assim, o Senhor confirmou a cautela de Jerônimo a respeito desses textos adicionais encontrados na Septuaginta, mas rejeitado pelos judeus em sua versão hebraica. Não obstante, o Senhor reconhece que alguns benefícios poderiam advir do estudo fervoroso dos livros apócrifos. As traduções da Bíblia feitas por pessoas que cometem erros. Jerônimo foi criticado pelos estudiosos, como todas as traduções da Bíblia, feitas por seres humanos imperfeitos. A Vulgata cometeu erros em muitos lugares. Foi uma edição posterior da Vulgata que influenciou Colombo. Ele a leu cuidadosamente, acreditou nela com fervor e sentiu-se inspirado a fazer uma jornada de descoberta, acabando por sentir que havia cumprido as profecias contidas no livro. A influência que essa obra, a Vulgata, teve sobre ele foi imensa. Outra coisa importante para preservar a Bíblia e torná-la acessível ocorreu durante a Idade Média. Esse avanço, na verdade, transformou o mundo. Foi em 1454 quando Johannes Gutenberg tornou a obsoleta escrita manuscrita, utilizando pela primeira vez a prensa de tipos móveis. A importância dessa descoberta é evidente. Ele permitiu a produção de múltiplas cópias de texto sem variações a um preço significativamente reduzido. Seu primeiro livro foi impresso em 1456, uma esplêndida Bíblia em latim, baseada num importante manuscrito de Paris. A invenção da prensa permitiu a proliferação de exemplares da Bíblia de modo literalmente inconcebível uma geração antes. Várias publicações da Bíblia em outras línguas foram baseadas na Vulgata. Alguns importantes exemplos incluem alemão, italiano, catalão e francês, espanhol, português em 1751. Toda a Bíblia hebraica com pontuação de vogais e acentos foi publicada na Itália pela gráfica Sonsino, em 1488. Esses importantes marcos da história da publicação da Bíblia decorreram do trabalho de Gutenberg. Outro tipógrafo digno de nota foi Robert Stephan,
Stéphanos, um parisiense. Ele pegou a pequena Vulgata padrão e a imprimiu em tipos romanos em 1555. Seu layout para Bíblias pequenas era de certa forma tradicional, mas acima de tudo econômico. Um dos mais importantes aspectos de seu trabalho incluiu o uso da numeração de versículos, usada pela primeira vez numa Bíblia em 1528, com a diferença de que Stéphanos aumentou o número de versículos no Novo Testamento. Sua divisão em versículos foi ampla e rapidamente adotada, e é a mesma que utilizamos hoje. Em outras palavras, quando procuramos uma passagem, por exemplo, Marcos 5:3, estamos usando a divisão em versículos criada por aquele francês. Novamente, há pontos fortes e fracos nesse sistema humano, mas, de modo geral, ele foi uma bênção para facilitar a localização de passagens das Escrituras de modo relativamente rápido. Outro importante trabalho foi o de Francisco Jiménez de Cisneros, cardeal e arcebispo de Toledo. Por meio do sacrifício pessoal e muita dedicação, ele produziu uma Bíblia muito importante, a Bíblia Poliglota, escrita em diversas línguas. Algumas seções foram impressas em 1514 a 1517 na Espanha. Ele continua a Septuaginta grega. Ela continha a Septuaginta grega, a Vulgata latina, o Velho Testamento em hebraico, o Velho Testamento em aramaico e um dicionário. Não obstante, a Bíblia Poliglota é uma edição erudita que procura restaurar os textos originais com uma análise crítica e comparação inteligente. Podem ver a implicação. Se puderem ler o original em grego e compará-lo ao original em latim, poderão ver qual delas está correta e qual está errada. Enquanto a impressão da Bíblia Poliglota estava acontecendo na Espanha, o mais famoso humanista do norte da Europa, Erasmo, estava começando a trabalhar em sua própria edição dos Evangelhos, que foi publicada pela primeira vez em 1516, com o texto em grego e o texto em latim impressos em colunas paralelas. Essas novas compilações apresentavam textos anteriores à Vulgata latina, alegando serem eles possivelmente mais autênticos. No caso de Erasmo, seu texto oferecia um meio de se refutar a interpretação tradicional do Novo Testamento utilizada na igreja medieval e permitir que o leitor lesse o texto em grego, aproximando-o do cristianismo apostólico. E isso não pode ser superestimado. No século XIV, 14 e 15, a Bíblia continuou a ser copiada e utilizada em latim. Contudo, partes do texto às vezes eram traduzidas na língua do povo, como o francês, o espanhol, o italiano ou o alemão, a partir do latim. Algo importante a ser lembrado. A maioria das pessoas que tinham aprendido a ler pareciam estar satisfeitas em usar a Bíblia em latim. A suprema exceção foi a Inglaterra. As traduções foram provavelmente as mais famosas Bíblias no final da Idade Média. As Bíblias de Wycliffe são traduções da Bíblia para a língua inglesa. O texto foi preparado por um grupo de estudiosos de Oxford, associados ao controverso teólogo John Wycliffe. Por aproximadamente 125 anos, foi ilegal copiar ou possuir passagens da Bíblia de Wycliffe na Inglaterra, sem uma licença especial. Muitas pessoas flagradas usando a Bíblia em inglês foram executadas, geralmente com grande crueldade. Contudo, o crescente desejo de se ter a Bíblia na língua do povo não pôde ser extinguido matando-se aqueles que desejavam ler a Bíblia em sua própria língua ou destruindo-se o texto bíblico. Martinho Lutero foi um líder na publicação da Bíblia da língua de sua época, com base no texto hebraico e grego, e não versão latina que ressaltava a ortodoxia católica. Vocês podem ver como isso aconteceu. Aqueles homens, ao verem o livro de Erasmo, viram o latim e leram o grego. E então perceberam que o latim tinha sido catolicizado. Então, isso lhes deu pela primeira vez a oportunidade de ler o que Paulo dissera juntamente com a interpretação dada pelos tradutores latinos. A publicação da Bíblia de Lutero, em 1954, foi um marco da história do cristianismo. É interessante notar os sentimentos de Joseph Smith em relação à tradução de Lutero. Ele possuía uma edição posterior dela em Nauvoo e disse: tenha uma velha edição do Novo Testamento em latim hebraico.
alemão e grego. Estive lendo a versão alemã e considero a tradução mais correta, que corresponde mais de perto às revelações de Deus. As revelações que Deus me concedeu nos últimos 14 anos. A decisão de Lutero de ir além do texto controlado em latim para as línguas originais das Escrituras era um sentimento que crescia em meio às outras pessoas. Nessa época, estavam sendo realizados esforços no sentido de se fazer o mesmo na Inglaterra. Em 1823, William Tyndale procurou ajuda e incentivo junto ao bispo católico de Londres para a produção da versão para o alemão, mas foi vigorosamente censurado. Ele precisava de permissão oficial para prosseguir sem interferência, porque uma proibição da tradução da Bíblia tinha sido aprovada pela Convocação de Oxford em 1408. Viajando de cidade em cidade, enfrentando o abandono, a pobreza e a perseguição, e constantes riscos. A despeito dessa interrupção, no ano de 1525, sua tradução de Novo Testamento estava concluída e começou a ser impressa em Colônia, na Alemanha. O Novo Testamento de Tyndale estava sendo contrabandeado para a Inglaterra e vendido a partir do início de 1526. No início do ano, ele estava sendo adquirido pelas autoridades inglesas e queimado. Ironicamente, isso ajudou Tyndale a conseguir os recursos financeiros de que necessitava e que, por fim, o ajudaram em seu trabalho de traduzir e publicar as Escrituras na íntegra. Henrique VIII, que foi chamado de defensor da fé, pediu aos governantes da Europa que localizassem as cópias para que fossem queimadas. Além disso, agentes ingleses tentaram em vão localizar Tyndale para levá-lo de volta à Inglaterra. Sir Thomas More foi designado pelo rei a combater o trabalho da tradução de Tyndale. Seus ataques contra Tyndale ilustram as preocupações teológicas católicas em relação à decisão de Tyndale de eliminar 6 palavras de sua tradução: sacerdote, igreja, caridade, confissão, penitência. Em seu lugar, Tyndale utilizou palavras menos católicas: ancião, congregação, amor, favor, testemunhar e arrependimento. Mais tarde, depois da cisão do catolicismo, as traduções inglesas utilizaram alguns dos termos não latinos de Tyndale, como arrependimento, em lugar de teologicamente carregado pelo termo penitência, que estava ligado aos sacramentos da Igreja Católica. Os inimigos de Tyndale não podiam tomar nenhuma medida legal contra ele na Antuérpia, mas nos domínios do imperador seria fácil acusá-lo de heresia. Nessa época, a situação política mudou em toda a Inglaterra, culminando com a designação do rei Henrique VIII como supremo chefe da Inglaterra em novembro de 1535. Durante esse período, porém, Tyndale foi raptado, levado para fora da Antuérpia e aprisionado em uma fortaleza a cerca de 10 quilômetros de Bruxelas, em 21 de maio de 1535. Mesmo na prisão, Tyndale quis continuar sua obra de completar sua tradução do Velho Testamento, mas não conseguiu terminá-la. Numa carta tocante, escrita em latim, ele pediu uma lâmpada, um cobertor e alguns livros. Sofro muito com o frio. Meu casaco está rasgado, minha camisa também. Peço que me permitam ter uma lâmpada à noite. É realmente angustiante ficar sentado no escuro, mas, acima de tudo, suplico sua clemência, permitindo que me entreguem minha Bíblia hebraica, minha gramática hebraica e meu dicionário em hebraico, para que eu possa passar o tempo estudando. As autoridades que então vieram em sua defesa tentaram inutilmente conseguir sua liberação. No entanto, ele foi amarrado a uma estaca, estrangulado pelo carrasco e seu corpo foi queimado. Suas últimas palavras foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Os olhos do rei da Inglaterra foram abertos. Um ano depois, Miles Coverdale e John Rogers, pseudônimo de Thomas Matthew, receberam uma permissão real para publicar a Bíblia na língua inglesa. Num triunfo, ao mesmo tempo doce e amargo, o Novo Testamento de Tyndale, de 1534, foi reimpresso em sua terra natal em 1536.
no mesmo ano em que ele morreu como mártir, o primeiro da Inglaterra. O trabalho de Tyndale é importante não apenas por ser um empenho pioneiro de tradução das escrituras das línguas originais para o inglês, mas também por causa da grande influência que teve sobre as traduções posteriores. Sua simplicidade faz dessa obra uma grande realização literária, sem levarmos em conta sua marcante importância religiosa. Ele criou frases em inglês como haja luz, potestades superiores, guardião de meu irmão, o sal da terra, e para si mesmo são lei. Tyndale também utilizou ou recuperou muitas palavras que ainda estão sendo usadas. Ele elaborou o termo Jeová a partir da construção hebraica do Velho Testamento. Ele inventou a palavra inglesa Passover, Páscoa, para referir-se à festa judaica conhecida em hebraico como Pessah. Ele deixou as expressões bode expiatório e expiação. Sua influência se faz sentir na seção do Novo Testamento da Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra foi a Bíblia inglesa mais popular de sua época. Durante 40 anos após a publicação da Bíblia do rei Tiago, a Bíblia de Genebra continuou a ser a Bíblia do lar da Inglaterra. Em 1620, os primeiros colonizadores americanos chegaram a Plymouth com uma Bíblia. A Bíblia que eles trouxeram para a América não era a versão do rei Tiago, mas a versão de Genebra. Em outras palavras, Neff viu uma Bíblia inglesa baseada na tradução de Tyndale, vindo para a América, em sua visão registrada em 1 Neff 13. E foi essa Bíblia que teria grande valor para os gentios, um fato ao qual nem sempre damos a devida importância. Além disso, Tyndale teve uma visão do que viria a acontecer. Conta-se que ele disse certa vez, desafio o Papa e todas as suas leis, e acrescentou, se Deus poupar minha vida, daqui a vários anos, eu poderia fazer com que um menino que conduza o arado conheça as Escrituras mais do que o Papa. Sem dúvida, o contexto histórico de sua declaração referia-se às pessoas comuns que viviam naquela época. Ele queria que um simples lavrador lesse as Escrituras em sua própria língua. Mas não é impossível acreditar que ele também tenha falado pelo Santo Espírito e dito mais o que queria dizer ou que compreendia. Pode ser que Tyndale tenha profetizado um dia futuro, quando um jovem lavrador que morava no oeste de Nova York achegou-se ao Senhor por meio da tradução da língua inglesa da Bíblia, e com isso passou a conhecer mais as Escrituras do que os sacerdotes de sua época. A história de dedicação e sacrifício de Tyndale deve fazer-nos parar e ponderar quanto custou a preservação, tradução e publicação desse livro sagrado. Muito provavelmente Joseph Smith estava pensando em Tyndale quando o profeta se referiu à vida dos mártires cristãos ingleses, depois de ler a respeito deles. Edward Stevenson lembra, durante a visita do profeta, ele veio à nossa casa. Enquanto olhava nosso grande livro de mártires ingleses, ele expressou seu pesar pelos mártires cristãos e sua esperança pela salvação deles. Pediu o livro emprestado, prometendo devolvê-lo quando nos encontrássemos novamente em Missouri. Ao devolvê-lo, ele disse, com a ajuda do Urim e Tumim, vi esses mártires. Eram sinceros e devotados seguidores de Cristo, e de acordo com a luz e o conhecimento que possuíam, eles serão salvos. Outro importante trabalho para trazer a Bíblia para uma nova geração de pessoas de língua inglesa e que acabaria por influenciar a restauração de diversas maneiras significativas foi a publicação da versão do rei Tiago, em 1611. Poucos entre nós já pronunciamos seus nomes. Seu anonimato dá força ao livro. A tradução que esses homens prepararam em conjunto pode ser considerada a maior obra em prosa já escrita na língua inglesa, um texto que, a despeito de todas as suas falhas, nunca foi igualado. O patrocinador e guia de todo o projeto da Bíblia foi o próprio rei, o brilhante e grande amante da paz, Tiago VI da Escócia e I da Inglaterra. Ela seria uma Bíblia para todos e, como representante de Deus na terra, ele a usaria para unificar o seu reino. Quando lemos o Novo Testamento, cerca de 80 a 90% da tradução foi feita por Tyndale. Em outras palavras, quando lemos o Novo Testamento,
80 a 90% do tempo foram feitos por Tyndale e não pelo rei Tiago. Embora esse seja um número significativo, ele pode mascarar uma porcentagem menor de importantes mudanças efetuadas em sua tradução. Ao contrário de enterrarem Tyndale, os tradutores de 1611 o honraram. Eles foram bem explícitos sobre a dívida que tinham para com os tradutores do passado. Não temos o prefácio, a introdução que costumava ser publicada. Nessa tradução, eles explicam onde conseguiram essas palavras, mas isso se perdeu nas edições posteriores. As próprias instruções do rei encaminharam os tradutores a séries de versões do século XVI, e o prefácio preocupa-se em reiterar esse ponto. A tradução do rei Tiago contém alguns erros gráficos. Em Mateus 23, 24, diz que coais em um mosquito, em lugar de que coais um mosquito. De todos os erros de impressão encontrados nas várias publicações da versão, nenhum foi tão escandaloso quanto a omissão da palavra não no sétimo mandamento, numa edição de 1631, onde então se lia, adulterarás, pelo qual os tipógrafos do rei receberam uma multa de 300 libras. A atual edição Sud da Bíblia em inglês baseia-se realmente na edição de 1796 do rei Tiago, cuja ortografia e gramática foram atualizadas. Além disso, como mencionaremos posteriormente, os líderes da igreja forneceram importantes auxílios, incluindo cabeçalhos interpretativos para os capítulos com o apoio dos estudiosos Sud da Bíblia, traduções alternativas de palavras e frases hebraicas e gregas que tornam a versão do rei Tiago mais acessível para o leitor moderno, algo que os tradutores da versão do rei Tiago teriam aplaudido, pois essa era sua intenção original. Conforme observamos anteriormente, toda a tradução realizada por seres humanos apresenta falhas ao transmitir a mente e a vontade de Deus. Não obstante, a versão do rei Tiago teve um papel importante na restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Sem dúvida, o Senhor usou as coisas fracas do mundo para levar a efeito seus propósitos divinos, quando guiou aqueles que participaram da longa história da tradução inglesa das Escrituras. Sua influência orientadora não terminou em 1611, mas continuou por toda a história da transmissão da versão do rei Tiago, incluindo as pessoas que imprimiram, publicaram e venderam a Bíblia durante a própria época de Joseph Smith. Eles colocaram as mãos, o coração e a mente a serviço da obra de Deus, embora não soubessem como ele planejara realizar sua vontade por meio do trabalho deles. Como resultado, sua linguagem difunde-se nas versões em inglês do Livro de Mormon, de Doutrina e Convênios e da Pérola de Grande Valor. E, finalmente, em países de língua inglesa, a linguagem da oração reflete o uso da versão do rei Tiago. A restauração foi uma época em que muitas pessoas tinham uma Bíblia da família e liam-na regularmente. De fato, muitas aprenderam a ler ouvindo-a ser lida em casa e por lê-la também. Na primavera de 1820, um rapaz leu a versão do rei Tiago durante um período de séria reflexão pessoal com respeito à sua posição diante do Senhor. Foi também um período de despertar do fervor religioso no oeste de Nova York. Um versículo da versão do rei Tiago propiciou o início de uma nova dispensação. Joseph Smith relembraria mais tarde, em meio à inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos de religiosos, li um dia na Epístola de Tiago, primeiro capítulo, versículo 5, o seguinte: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada." Jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa, naquele momento, no meu.
Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela. Essas foram as palavras de Tyndale. Após a gloriosa visão do Pai e Filho, a palavra do Senhor fluiu novamente. E como na dispensação cristã, no primeiro século, essa nova dispensação aceitou as escrituras de uma dispensação anterior, a Bíblia, e fez acréscimos, da mesma forma que os cristãos acrescentaram às escrituras dos judeus os escritos inspirados de profetas e apóstolos que viveram entre eles. Em primeiro lugar, o Senhor revelou sua palavra por meio do livro de Mórmon. O livro de Mórmon é hoje considerado a escritura sagrada por mais de 12 milhões de pessoas. Ele é um dos mais influentes textos religiosos, com mais de 100 milhões de exemplares impressos desde sua primeira publicação em março de 1830. Alguns sugeriram que ele é o terceiro livro mais impresso no mundo. A Bíblia está em primeiro lugar. A história de seu surgimento é tão fascinante quanto a Bíblia. Eles preservaram as placas na antiguidade e preservaram-nas durante a época de Joseph Smith, em que ele trabalhou com elas, protegendo-as daqueles que queriam destruí-las. A história também envolve um complexo processo de edição de textos antigos e tradução moderna, exceto que a primeira tradução das línguas antigas foi feita pelo dom e poder de Deus, diferenciando-se das traduções da Bíblia. Os 4 mandamentos que ele recebeu foram viver dignamente para receber a custódia do registro antigo, proteger as placas depois que elas lhe fossem confiadas, traduzir o registro para o inglês moderno e publicar a tradução como uma segunda testemunha de Jesus Cristo. Joseph deveria encontrar alguém que pudesse fazer imprimir a tradução do livro de Mórmon. Ele deveria, a mão do Senhor conduziu a família Smith para o oeste de Nova York, onde as placas estavam escondidas, onde havia pessoas que poderiam ajudar a financiar o trabalho de tradução e publicação, e onde residia um dono de gráfica que se disporia e teria condições de realizar aquele trabalho monumental. O livro de Mórmon foi colocado à disposição do público em março de 1830 e continua a crescer em influência no mundo inteiro, à medida que o trabalho da tradução para outros idiomas de povos de todo o mundo prossegue. Um exemplar da edição original é considerado muito valioso como obra de colecionador, valendo dezenas de milhares de dólares americanos. Contudo, o verdadeiro valor do livro de Mórmon está em sua mensagem, uma mensagem encontrada nas pouco dispendiosas edições publicadas nas línguas da Europa, América do Norte, Central e do Sul, Ásia, Ilhas do Pacífico, África e outras partes do mundo. O livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Esse título nos dá o ponto central dessa escritura antiga, revelada nos últimos dias, nos dias atuais. É uma segunda testemunha de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o Senhor revelou sua palavra por meio de revelações modernas e documentos inspirados, compilados num livro que viria a ser reconhecido como Doutrina e Convênios. Joseph Smith recebeu revelações antes de a Igreja de Jesus Cristo ter sido estabelecida em 6 de abril de 1830 e continuou a fazê-lo daquele momento em diante, até sua morte em 1844. A igreja chamou a princípio como o Livro dos Mandamentos. Naquela época, o tipógrafo da igreja também começou a publicá-las no primeiro jornal da igreja, The Evening and the Morning Star, impresso no Missouri, enquanto ele preparava o livro para publicação. No século XIX foi uma época de ignorância e intolerância e mal-entendidos. No Missouri, assim como na maioria das demais áreas do mundo, as pessoas tinham dificuldades em aceitar aqueles que tinham ideias religiosas, políticas e econômicas diferentes. Novamente, os paralelos entre a Igreja de Cristo do primeiro século e a Igreja de Cristo do século XIX são marcantes. Os inimigos da obra tentaram impedir a divulgação do Evangelho, perseguindo os membros e destruindo os registros considerados sagrados.
Eles rapidamente cercaram os escritórios da gráfica e a impressora onde o livro de Mormon, o livro de mandamentos, estava sendo preparado para distribuição. Eles entraram na gráfica e na residência de W.W. Phelps, jogaram os móveis na rua e no jardim, quebraram a prensa, espalharam os tipos e destruíram quase todo o material impresso, inclusive as páginas não encadernadas do livro de mandamentos. Em pouco tempo, destruíram todo o escritório de 2 andares da gráfica. Algumas páginas do livro de mandamentos que estavam sendo publicadas foram providencialmente preservadas. 2 irmãs, Mary Elizabeth e Caroline Rawlins, de 14 e 12 anos de idade, observavam a multidão jogar os grandes maços de folhas não encadernadas para fora do escritório da gráfica. Determinadas a salvar alguns dos exemplares, as meninas agarraram o quanto puderam das páginas e correram para os fundos do edifício. As pessoas do populacho gritaram para que parassem, mas as meninas escaparam por uma fenda na cerca de madeira e correram para dentro de um milharal. Por muito tempo, ficaram ouvindo os homens procurando por elas, enquanto se escondiam em silêncio deitadas no chão. Quando a multidão foi embora, Mary e Caroline encontraram a irmã Phelps e a família escondidos em um velho estábulo e entregaram-lhes as páginas. Mais tarde, as poucas cópias preservadas foram encadernadas. Cada uma das meninas recebeu um exemplar do livro de mandamentos que guardaram com carinho por toda a vida. It was somewhat easier to accept the Bible and the Book of Mormon. All the writers were safely dead. Ao compararmos o significado da aceitação da igreja com relação à Bíblia e ao livro de Mormon e com a doutrina e convênios, talvez não apreciemos totalmente a importância da Conferência de Novembro de 1833, quando decidiu-se publicar as revelações de Joseph Smith. De certo modo, foi mais fácil aceitar a Bíblia e o livro de Mormon. Todos os escritores e autores estavam seguramente mortos, ou pelo menos não viviam entre os primeiros membros da igreja. Moisés, João e Moroni, por exemplo. Por outro lado, o instrumento por meio do qual o Senhor revelou sua palavra nas revelações modernas morava ao lado. Ele comia, dormia e trabalhava com as pessoas. Ele era humano, às vezes ficava doente, cansado e certamente tentava tornar-se um santo procurando sobrepujar suas próprias fraquezas e pecados. O fato de os santos aceitarem a doutrina e convênios como escritura, enquanto Joseph Smith vivia entre eles, demonstra uma grande maturidade espiritual que às vezes falta entre nós hoje, quando esperamos que nossos líderes locais e gerais da igreja sejam perfeitos o tempo todo. Em terceiro lugar, o Senhor revelou sua palavra por intermédio de uma coletânea de importantes documentos, incluindo revelações e traduções de antigos registros publicados, como a Pérola de Grande Valor em 1851. O profeta começou seu trabalho na Bíblia em junho de 1830, conforme nota no subtítulo de Moisés 1 em Pérola de Grande Valor, e completou seu trabalho em 2 de julho de 1833. O manuscrito TJS apresentava vários tipos de mudanças. Ele restaurou o texto original, ele restaurou o que fora dito ou feito, mas que nunca foi registrado na Bíblia. Ele fez uma revisão do texto para tornar a Bíblia mais compreensível para os leitores modernos, revisão do texto para tornar determinadas passagens condizentes com a verdade recebida em outras revelações ou em outro lugar da Bíblia. Ele acrescentou comentários proféticos. May we read the scriptures more prayerfully, study them more diligently, and live the precepts. Que nós possamos ler as escrituras com mais fervor, so that we may echo the words found in the book of Psalms. Thy word is a lamp unto my feet. Para que possam ecoar as palavras contidas no livro de Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Digo estas coisas em nome de Jesus Cristo, o autor e o lapidador de nossa fé e das santas Escrituras. Amém.